alergia ao anestésico local. É bem provável que você já tenha escutado de algum paciente seu de que ele é alérgico ao anestésico local. Mas será que isso procede? É isso que a gente vai discutir aqui hoje. Meu nome é Vitor Diniz e vamos juntos nesse vídeo de hoje. Primeiro ponto que eu quero discutir com vocês quando o paciente relata isso pra gente é a gente questionar o paciente como é que se deu essa alergia. Na grande maioria das vezes que o paciente relata a alergia ao anestésico local, ele, na verdade, passou por algum problema de ansiedade, alguma desordem psicológica que ele relaciona a uma alergia ao anestésico local. Então, a gente tem que separar um episódio de lipotímia, de síncope, de realmente uma alergia. O que o paciente que tem alergia ele vai falar pra gente? Ele vai ter manifestações dermatológicas, né? Urticárias, manchas vermelhas, angioedema, né? Olhos inchados, boca inchada, ele pode ter algum problema com relação às vias aéreas, né? São as coisas mais comuns. Tá certo que podem ter manifestações neurológicas, podem ter manifestações gástricas, mas as mais comuns que a gente vai ouvir do paciente são as dermatológicas, tá bom? E pessoal, quando a lidocaína começou a ser usada, né, a classe das amidas, lá na década de 40, né, em 48, uma das grandes vantagens da lidocaína em relação às ésteres que eram usados naquela época era a menor chance de alergia. E isso essa vantagem a gente tem até hoje, né? Os anestésicos do tipo amida raramente vão causar algum problema alérgico. Então quando o paciente relata essa alergia pra gente, tem algumas situações que nos chamam a atenção, porque o que causa alergia, quando ele toma anestesia local, normalmente não é pelo anestésico local em si, mas por substâncias que estão contidas nele. E que substâncias seriam estas? Vocês vão encontrar, né, na literatura dizendo que são conservantes, tanto o metilparabeno como o bisulfito de sódio. Mas a gente vai falar isso de uma maneira diferente, né? Inclusive de uma maneira como o Andrade se refere. A gente vai se referir como conservante ao metilparabeno, que é uma substância antibacteriana e antifúngica. Então ela impede a proliferação de micro-organismos dentro do tubete anestésico, então ele aumenta a vida útil desse anestésico, o tempo de validade vai aumentar desse anestésico. Então sempre que a gente se referir a conservante, a gente vai estar falando do metilparabeno. E né, a outra solução que causa alergia, né, é o estabilizante ou antioxidante, que é o bisulfito de sódio. Qual é a função do bisulfito? Só quando a gente adiciona um vasoconstritor adrenérgico em um tubete anestésico, esse vasoconstritor ele é oxidado muito facilmente. Se ele for oxidado, aquela substância vai passar a ter uma cor amarronzada e vai perder suas características farmacológicas. O bisulfito ele tem uma capacidade de reagir com o oxigênio antes desse oxigênio reagir com o vasoconstritor adrenérgico. E o que acontece quando ele reage, ele vai formar o bisulfato de sódio ou sulfato de sódio. E essa substância, sulfato de sódio, ele vai baixar o pH do anestésico local com vasoconstritor. Por isso que o anestésico local com vasoconstritor, a tendência é que ele cause mais ardência quando a gente está aplicando ele, porque ele tem um pH mais baixo, entre 3,5 e 4, enquanto os anestésicos locais sem vasoconstritor têm um pH um pouquinho mais alto, então ele se aproxima um pouco do pH fisiológico, apesar de ser abaixo dele, então causa menos ardência. Então a principal função do estabilizante é impedir a oxidação do vasoconstritor adrenérgico, porque quem oxida, na verdade, né, quem reage com oxigênio, na verdade, vai ser o bisulfito, formando o bisulfato de sódio e tornando essa solução anestésica um pouco mais ácida. Quanto mais tempo essa solução anestésica demorar para ser usada, mais tempo o oxigênio vai reagir com o bisulfito de sódio, formando o sulfato de sódio e tornando essa solução mais ácida. Por isso que se diz também que quanto mais antiga a solução, claro que dentro da validade ainda, mais ardência ela vai causar durante uma injeção. Então, se a gente descobriu que na verdade o paciente tem alergia ou ao metilparabeno ou ao bisulfito de sódio, o que a gente tem que se atentar dentro dos tubetes que a gente tem? Primeiro ponto, pessoal, é que a gente tem que diferenciar os tubetes de plástico dos tubetes de vidro.
Né? Aqui a gente está com dois exemplos de tubete de plástico. E o tubete de plástico, uma das desvantagens dele, ele tem várias desvantagens, uma das desvantagens dele é que ele não consegue conservar a substância dentro dele de uma maneira adequada como o tubete de vidro consegue. Então, como ele não conserva da maneira adequada, os tubetes de plástico têm metilparabeno, né, que é o conservante. Então, o conservante vai impedir aquela proliferação microbiana ali e vai aumentar o tempo de vida útil desse anestésico. Se o meu paciente relata que tem anestesia, que tem alergia ao metilparabeno, eu já sei que eu não posso usar tubete de plástico. E existe um detalhe aí, é que o Prilonest, mesmo em tubete de vidro, ele também contém o metilparabeno, ele seria uma exceção à regra. Mas vamos esquecer essa exceção à regra por enquanto e focar que tubete de plástico tem o metilparabeno, enquanto os tubetes de vidro, eles têm uma melhor conservação da solução anestésica, então eles não precisam do metilparabeno. Então se o paciente tem alergia ao metilparabeno, eu vou usar tubete de vidro, tá bom? Esse é o primeiro ponto. A outra coisa que a gente vai diferenciar é todo anestésico local com vasoconstritor adrenérgico, ele vai ter o bisulfito de sódio associado a ele. Então, a gente está vendo aqui embaixo um tubete de plástico e um tubete de vidro, ambos com bisulfito de sódio associado, porque ambos têm vasoconstritores, tá bom? Adrenérgicos associados a ele. E aqui em cima, a gente está vendo dois anestésicos, um no tubete de plástico e um no tubete de vidro, que não tem o bisulfito de sódio, porque esses vasoconstritores, porque essas soluções anestésicas não têm vasoconstritor adrenérgico. Então, exemplos disso, pessoal. Esse primeiro exemplo aqui, a gente está falando de uma solução que não tem vasoconstritor adrenérgico, tá bom? E está num tubete de plástico. Então, um exemplo desse aqui é o Mepivalem, né? A mepivacaína 3% sem vasoconstritor. A gente tem a opção dela num tubete de plástico. A gente também tem essa mesma mepivacaína 3% sem vasoconstritor num tubete de vidro. Então, vejam, a mepivacaína 3% sem vasoconstritor no tubete de vidro, ela não tem nem o bisulfito, nem o metilparabeno. Então, isso aqui é uma ótima opção para a gente usar num paciente alérgico, tanto a metilparabeno como ao bisulfito de sódio, tá bom? Vindo agora para a região inferior, a gente está vendo medicações que têm vasoconstritores adrenérgicos, tá bom? Esse primeiro aqui é a lidocaína com fenilefrina, num tubete de plástico, e esse segundo é a mepivacaína com epinefrina, num tubete de vidro. Se eu tenho, né, um anestésico local com vasoconstritor adrenérgico num tubete de plástico, eu vou ter tanto metilparabeno como bisulfito de sódio. Isso aqui para um paciente alérgico seria a pior opção possível, né? Porque se ele tem alergia ao metilparabeno ou ao bisulfito, ele vai reagir com essas substâncias e manifestar aí uma reação alérgica. Já essa outra medicação aqui, ele tem vasoconstritor adrenérgico, mas está num tubete de vidro, então ele não tem o metilparabeno, mas tem o bisulfito de sódio. Então isso aqui são exemplos práticos do que tem e o que não tem o metilparabeno e o bisulfito de sódio. A única exceção a essa regra aqui é que se vocês pegarem a bula lá do Prilonest, que é a prilocaína com felipressina em tubete de vidro, ele vai ter o metilparabeno associado a ele. Só para lembrar, pessoal, o metilparabeno nos Estados Unidos ele já foi abolido desde a década de 80. Então, pelas reações alérgicas que ele promove, tá bom? Então, isso aqui são coisas que vocês têm que ter em mente para seleção de um anestésico local em paciente alérgico. Agora, vamos supor que realmente seu paciente ele tem alergia à amida, né? À lidocaína, à mepivacaína, à articaína, seja lá o que for. Se o paciente relata essa alergia e você não conseguiu relacionar ela nem com metilparabeno, nem com bisulfito, e ele não trouxe isso por escrito, é claro que você vai encaminhar esse paciente ao alergologista para ele lhe encaminhar uma cartinha de volta dizendo ao que esse paciente realmente tem alergia, tá bom? Se for ao metilparabeno e ao bisulfito, vocês têm as opções aqui para usar. Se realmente for a uma amida, né, na nossa prática clínica a gente vai ter que recorrer a outras medicações. Ele dificilmente vai ter uma alergia a todas as amidas, mas aí a gente vai procurar uma outra alternativa à alergia que esse paciente tem. Espero que tenha ficado claro para vocês, pessoal,
Curtam esse vídeo se vocês gostaram desse conteúdo e comentem também se vocês já conheciam essas informações ou alguma outra dúvida que vocês tenham. Um grande abraço e até o próximo vídeo.